Boa noite, pessoal. Tudo em ordem por aí? Bom, hoje nós vamos fazer uma live super interessante de odontopediatria, tá bom? Nós vamos fazer uma live de odontopediatria com uma dentista maravilhosa, amiga minha, especialista em ortopedia miofuncional dos maxilares, especialista em pediatria, em odontopediatria para bebês, especialista em portadores de necessidades especiais dentro da odontologia. Então é uma pessoa muito bacana. Criou uma marca famosérrima, top, chamada Tia do Sorriso. Atende em Mineiros, Goiás, e eu tive a honra de conhecê-la nos últimos tempos, né? E sei do trabalho fantástico que ela faz. Essa é a Tia do Sorriso, a doutora Fabiana Bertocco. Então, ó, pega aí o aviãozinho, já encaminha para todas as pessoas que você sabe que possam se interessar pelo tema odontologia em bebês. Saber, a gente vai conversar um pouco sobre o freio lingual, a gente vai conversar um pouco sobre amamentação, a gente vai conversar um pouco sobre disfunções da TM, implicações disso no desenvolvimento da boca, dos músculos, da cabeça, do pescoço e do desenvolvimento das crianças. Tenho certeza que se você já tem filhos, se você pensa em ter filhos, se você atende crianças, vai ser fenomenal. Então manda aí já para todo mundo que você conhece, enquanto eu estou aqui convidando a Tia do Sorriso, ok? Vamos lá. Já estou chamando aqui. Perfeito! Já fiz uma mega apresentação, Fabiana. Muito bem. Aí, viu, gente, por que que é a Tia do Sorriso? Dá uma olhada. Tá vendo, ó? Não tem nem como não ser, tá vendo? Olha que gracinha. Não para de rir, né? É muito bom, muito bom. Gente, a doutora Fabiana, né, ela tem um currículo bem bacana. Tem uma coincidência aí no currículo dela, a hora que eu li, que eu fiquei sabendo, nós atendemos há 20 anos, um pouquinho mais talvez, mas é isso aí. Então a gente tem alguma coisa para falar dessa vida profissional já, tá? Então é isso que a gente vai fazer um primeiro bate-bola aqui, um primeiro bate-papo. Nós fizemos algumas conversas informais, assim, pós-curso, jantando, e a gente começou a se interessar cada vez mais pela essa mistura, sabe? Da osteopatia, da odontopediatria, da língua, da boca. Então nós vamos fazer um primeiro bate-bola aqui junto com vocês, saber dúvidas e entender. E se tiver oportunidade, né, se der tudo certo, quem sabe a gente não vai assim afunilando para algum tema em específico. Hoje eu gostaria de acender os holofotes para a doutora Fabiana. Tá, Fabiana? Então, eu vou tentar aqui perguntar algumas coisas, algumas dúvidas minhas, algumas dúvidas de pacientes, né? Como se fosse numa consulta mesmo, para a gente tentar esclarecer. A gente não vai entrar assim, em uma abordagem extremamente técnica. Eu sei que tem muitas pessoas que me seguem, que talvez médicos, dentistas, fisioterapeutas, osteopatas. Então a gente vai fazer um primeiro bate-papo muito técnico, até porque pretendo que essa live fique gravada para as pessoas, os pacientes nossos poderem também ouvir. Então a gente vai fazer esse primeiro bate-papo e quem quiser ir perguntando aí, à medida que vai passando o tempo, a gente vai entrando aí no assunto, tá? Tudo certo? Tudo Pode ser certo. assim, Fabiana? Por mim, tudo bem. Então tá bom. Fabiana, me fala uma coisa agora. Qual é a diferença que a gente nota, assim, de um especialista em bebês, né? Um dentista especialista em bebês, de um dentista que não é especialista em bebês? Quais são as diferenças, primeiro, nessa avaliação, né? O que que mais chama atenção? A hora que chega um bebezinho para você avaliar, né? A partir de que idade você avalia? O que que você olha? Tem que pedir exame? O que que tem que ser levado em consideração? Vou fechar aqui e vou abrir o meu microfone, tá? Para não dar eco. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite do Dr. Dean e toda a equipe dele, muito, muito jóia, uma equipe maravilhosa. E eu falei, nossa, tem que dar janta para menino, botar menino para dormir e correr, porque eu tenho que dar conta. E a gente deu conta.
Mas Ó, vamos esse lá. horário das 9 já foi proposital para isso, viu? Para Ai, quem é mãe, já ótimo, ter dado esse primeiro tempo. ótimo, porque o nenê tá dormindo, já jantou, já tomou banho, já mamou, tá dormindo. Ai, a filha também já jantou, o marido, tá tudo certo. Então agora vamos, né? Agora é a nossa vez. Olha, doutor Dean, deixa eu te explicar. Qual que é a diferença entre um profissional especialista em bebês e um profissional que, de certa forma, não tem o tato, não tem aquela visão voltada para os bebês? A maior diferença é o acolhimento. Se você Bacana. acolhe, se você acolhe aquele bebê, é porque você tem atrás daquele bebê um papai e uma mamãe super preocupados, querendo algo que você possa oferecer. Então, o acolhimento é a maior diferença. Em 22 anos de formada, eu vejo que hoje eu sou uma odontopediatra, nossa, muito melhor. Porque a gente tem maturidade, a gente acumula bagagem e a experiência que nós temos, ninguém tira. Os pais que nos procuram, por quê? Qual que é a idade do bebê que me procura? Tem bebê que nem saiu da maternidade, que nasceu ontem, que teve que ter uma intervenção, foi realizado o teste da linguinha, a pediatra muito atenciosa, já observou que a criança tem aquela língua presa, a consultora de amamentação percebeu que a mama da mamãe está ficando machucada, então quer dizer que a pega não está correta. Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Próximo passo, atrás da odontopediatra, da Tia de Sorriso. No caso aqui na minha cidade, em Mineiros, Uhum. eu atuo bastante nessa área. Existem outros profissionais maravilhosos também, mas assim, quando eu sou solicitada, eu vou até o hospital, até a maternidade, levo toda a minha equipe, todo o meu maletinha, laser, tudo, né? Eu levo minha casinha da Tia de Sorriso, tudo dentro do carro e vou lá. Quando a mãe já recebeu alta e percebe que precisa dos meus serviços, ela vai até a clínica. Então, eu já tenho a maca própria para bebê e as mães falam que a maior diferença é o acolhimento. E isso é uma coisa que eu acho que a medicina hoje em dia, com fisioterapeutas, consultoras de amamentação, médicos pediatras, odontopediatras, otorrinos pediatras, fonoaudiólogos, entendeu? A gente só tem a acrescentar e a gente acaba acolhendo essas pessoas que precisam. Imagina você, que é um homem, que a sua esposa acabou de ganhar um nenê, mas que toda hora que ela vai dar mamar, ela chora. Aí você não sabe o que você faz. Se você enxuga as lágrimas dela ou se você cuida do nenê que está chorando também, porque ele está com fome. Então, quando você encontra uma equipe multidisciplinar que te acolhe, é outra coisa. Então, assim, qual que é a idade dos bebês? Nasceu, eu já estou atendendo. Nasceu. E qual que é a diferença de um profissional especialista em bebês? O acolhimento. É o Bacana, Fabiana. acolhimento. Muito legal. Fabiana, eu recebo também bebês assim, às vezes com um dia, 2 dias, 10 dias, né? E pra gente, na osteopatia, é muito importante toda a forma do crânio, né? Tem uma relação grande para a gente analisar se as suturas, as moleiras, né? Se isso tudo está o mais simétrico possível, se tem mobilidade, tudo isso. Então a gente vai palpando e vai fazendo movimentos, né, no corpo da criança, etc. Como que você avalia a boca? Como que avalia a língua? Como que é o teste da linguinha? Para quem nunca viu nada, né? O que você vai fazer com o bebê, né? Porque pensa assim, vamos pensar. Tô chegando com o meu bebê 2, 3 dias para uma dentista, ele nem dente tem, Não. né? O que a odontopediatra vai fazer? Que teste que tem que fazer? Até porque talvez algumas mães nem sabem se tem ou não que levar, né? Enfim, que momento? Se tá mamando bem, não tem que levar? Ou tem que levar mesmo assim? Como é que funciona? Quando a criança está mamando bem, a mãe e o pai não se
atentou a alguns outros detalhes que nós temos que observar. A língua é um músculo e ela faz o movimento de abrir, abocanhar o seio da mãe. A língua faz o movimento para frente, para cima e para trás. Para frente, para cima e para trás. Muitas mães já têm o formato do seio já muito bem elaborado, já é a terceira gestação, não sente dor e vai indo. Aí quando que a gente observa que essa criança precisa ter alguma intervenção na língua? Uma criança que mamava super bem, não ficou baixo peso, não teve... Quando ela começa a introdução alimentar. A introdução alimentar, a criança não consegue colocar o alimento, mastigar bilateralmente e deglutir. Aí tem mãe que começa a falar, ele odeia carninha, tia. Ele mastiga e devolve. A linguinha dele tem um assoalho preso, entendeu? Então a linguinha dele não funciona tão bem quanto deveria. Aí eu pergunto, mamãe, foi realizado o teste da linguinha? Foi. Falei, posso ver? Aí eu olho na cadernetinha, o teste tá lá, bonitinho, todo o score, toda a pontuação muito bem feita. Eu falei, ótimo. Só que lá no fundinho tinha uma observação. Caso alguma coisa não esteja conforme o esperado, fazer um reteste. E muitas vezes passa despercebido. Como que a mãe que acabou de ganhar um bebê vai no dentista? Geralmente, aqui na minha cidade, principalmente, eu gosto muito do teste da linguinha realizado pela profissional fonoaudióloga. Eu fiz um curso, que eu era a única odontopediatra, junto com 32 fonoaudiólogas. Então, eu entendi o mundo delas, sabe? E deles, porque também tem um fonoaudiólogo muito maravilhoso, que eu adoro ele, aqui próximo da nossa cidade. Então, eu acho que nada melhor do que um teste da linguinha bem realizado pelo profissional fonoaudiólogo. Ah, mas você não é apta a fazer? Sou. Baseado em quê? Baseado nesse protocolo, não sei se dá para enxergar. Dá pra gente ter uma ideia. Não muito Então, detalhe, mas já dá pra ter uma ideia. todas essas posturas de língua, abertura bucal, postura de língua quando a criança chora, se a criança põe a linguinha para fora e tem a pontinha em formato de coração, se a criança quando está mamando dá estalidos no peito da mamãe, fica fazendo bicota, quer dizer que a língua não está funcionando como ela deveria. Então, por isso que entra o odontopediatra. Ah, mas é só o odontopediatra que pode fazer a cirurgia? Não. Otorrinos pediatras também fazem. Alguns médicos pediatras aqui na nossa cidade também faziam. Hoje eu não sei se alguém está atuando, mas nosso saudoso doutor Hermínio, um pediatra assim, muito querido, que hoje já não está nesse plano, ele fazia muito. Ele falava, nossa, fulaninho tá com a língua presa, deixa eu ver. Puc! E resolvia. Então, muitas vezes, ele mesmo resolvia ali na hora. Algumas outras pediatras que eu conheço faziam antigamente, mas hoje, devido a essa abordagem multidisciplinar, abriu muito a cabeça. E acho que, assim, duas cabeças pensando, pensam melhor que uma. Então, por isso que a gente dá sempre espaço. Qual que é a sua visão disso? Então, assim, meu WhatsApp, meu celular com as fonoaudiólogas, eu falo, qual que é a sua visão dessa língua? Tá fazendo movimento para frente, para cima e para trás? Aí a fono fala assim, olha, tá fazendo. Mas a criança, na hora de abocanhar o bico da mãe, faz bicota. Então, musculatura flácida. O que nós vamos fazer? Na hora que você entra com uma reguinha própria, que chama tentacânula, e você faz a medição do assoalho de língua, aí que você vê. Freio curto, assoalho de língua baixo, postura inadequada, e assim vai indo. Então, como procurar um profissional? O ideal é sempre fazer o teste da linguinha primeiro. E depois as coisas vão deslanchando. Fabiana, legal. E me fala uma coisa, vamos pensar assim que na natureza o corpo vai se adaptando, né? E aí, teoricamente, não vai morrer de fome. A criança vai dar um jeito, vai ter que fazer assim, jogar a cabeça para trás, né? Já que a língua não vai, ela tenta jogar, ver se vai lá para trás alguma coisa. Enfim, ela
a natureza vai tentando se adaptar, né? Até que idade, né? Se não foi feito a cirurgia, né? Fez toda a mensuração, não precisava, de repente precisa. Fez. Até que idade a gente tem um bom resultado? Ou até que idade, se você fizer o freio, vai funcionar ou não vai funcionar porque tem toda uma adaptação? Como é que tá isso aí na sua experiência? Olha, na minha experiência, eu opero, né, frenuloplastia, frenulectomia, até 16 anos eu já operei. 17 anos de idade. É um adolescente que me procurou, que sempre falava com interposição lingual, um pouquinho assim. E quando ele era mais novo, os coleguinhas tiravam sarro. E assim vai indo. Então, nunca conseguiu comer carne dura. Era só carne filé mignon. E a mãe falava, que menino enjoado. Só gosta de carne de primeira. Nunca conseguiu comer uma carne mesmo. Porque a língua era presa. O assoalho de língua era baixo. Então, assim, a intervenção cirúrgica é tardia? Foi tardia nesse adolescente do caso. E o que fazer? Fonoterapia e fisioterapia. Hoje, esse adolescente, no caso, ele é um advogado, já entrou na faculdade, né? Fez a faculdade, saiu, tudo, e fala muito bem, fluentemente. Tem um mito que fala que quem opera da língua não consegue falar inglês fluentemente. Aí saiu até uma publicação no Jornal Brasileiro de Odontopediatria. Cuidado, viu? Porque essa moda de operar a linguinha, no futuro você vai se arrepender. O seu filho não vai falar inglês fluentemente. Aí tem um doutor da nossa área aqui de odontopediatria que eu Ai, adoro. ai, Ele não tem trava na língua. Ele falou assim, você tá preocupada quando o fulano crescer e não falar inglês fluentemente? E você não tá preocupada dele falar igual Cebolinha atualmente? Como é que faz? Então, assim, sempre vão ter olhos críticos, sempre vão ter objeções, mas a gente está aqui para resolver o aqui e o agora. Vamos ver sua língua? Não, eu mamei a vida inteira no peito. Mamei até os 3 anos, ó. Mamei até os 3 anos, nunca tive problema. Falei, que bom. Como que é seu cocô? Ah, cocô? Falei, como que é seu cocô? Ah, eu sento lá. Falei, Então você não é de mastigar muito, não, né? Não, eu como rapidão. Como rapidão, sou mais rápido lá de casa. Aí eu vou fazendo umas perguntas para ele entender. Para ele entrar no meu mundo e entender. Aí a mãe e o pai estão do lado e falam assim: meu Deus, meu Deus. A mãe amamentou até os 3 anos. É uma mãe que tinha um seio farto, um bico muito bem elaborado, um mamilo muito bem preparado. E se ela sentia dor, ela ficava quietinha. Ela continuava, porque falaram para ela que quanto mais amamentasse, mais saudável seria o moleque. Então ela ficava lá firme e forte. Só que teve outros problemas, tá vendo? O alimento não foi digerido, a língua não jogou o alimento para a mordida bilateral, ele engolia tudo rápido. Resultado, e o senhor cocô faz ploque, ploque. Aí eu falei, você nunca fez cocô de sujar a louça? Ai, tia, que nojo. Falei, você nunca fez cocô barrinho? Barrinho? Ah, não, odeio quem faz cocô barrinho. Eu gosto do meu, que é ploque, ploque. O que você vai falar? Olha, muito interessante isso, né? É sempre interessante a gente pensar na fisiologia quando fala, ó, a digestão começa na boca. A digestão começa na boca, né? Tem todo um processo. E esse caminho que vai despertar o peristaltismo, que para quem talvez não entenda, é a salivação, né? O acúmulo todo da saliva, o processo de digestão, o movimento, chegando em cada órgão, cada tecido fazendo a sua absorção, preparando o alimento, vai gerar o cocô bonito. E realmente é muito interessante. Para a gente isso é fundamental também. Na osteopatia, quando a gente pega e vai falar, olha, como que tá a cor, como é que tá a textura, né, de quanto em quanto tempo. Aí a gente vai começar a pensar em fígado, vai começar a pensar em estômago, vai começar a pensar no diafragma.
se ele está respirando com o diafragma, massageando o fígado, o estômago. Aí a gente vai começar, se o diafragma respira bem, a gente vai pensar se tem aí os músculos acessórios da respiração no pescoço trabalhando adequadamente, ou se a pessoa está fazendo vários movimentos, que é da deglutição, para engolir saliva, se fecha o lábio, né? Parece que, eu acho que vocês fazem bastante esse teste também, ou o fonoaudiólogo faz, que é tomar água. Você pede a pessoa tomar água e ver se ela realmente vai tomar água, fechar a boca e engolir. O que está acontecendo? Se ela joga, se ela tem que movimentar o pescoço, o que está acontecendo. Não é, Fabiana? A gente fica observando, isso mesmo. Eu fico observando como se fosse o dia a dia da criança. Eu bebo um pouquinho de água para tia ver. Tá, pega a água. Ah, desceu, bonitinho. Vamos lá, vamos beber água agora no canudinho. Coloca o canudinho. Ah, então você tem força. Que bom. E em casa, você consegue fazer assim? Ah, não, tia. Dá muito trabalho. Então, assim, a vida hoje tá meio corridinha, né? Então, assim, se a gente não tiver esse olhar, se o profissional não tiver esse olhar, papai, mamãe, fala pra mim, ele mastiga carne e devolve? Ai, acho que sim, hein? Ah, acho? Aham. Ele come maçã com casca? Não. Falei, não, por quê? Ah, porque eu não gosto de casca, eu tiro a casca. Ah, você tira a casca, tá. Mas quem vai comer, é você ou ele? Não, é ele. Você sabia que a casca tem uma função maravilhosa de ficar aquela função borrachoide, poder jogar a casca para um lado, para o outro, mastigar aqui e ali, mastigar aqui e ali, para depois engolir? E sem falar que vai ser fibra pura para o intestino? Ai, é verdade, né? Então a partir de amanhã eu vou dar com casca. E milho cozido na espiga? Você pede para ele morder o milho na espiga? Não, eu vou lá e passo a faca assim no milho. Dou o milho de grãozinho. Então a gente tem que orientar. Então, assim, as Ô, Fabiana, consultas. você falou isso, é uma coisa bacana, porque aí pegando essa criança que já não usava a língua adequadamente, que aí mastigava só de um lado, né? Ela vai chegar no consultório, às vezes mais velha, com a mandíbula mais desenvolvida de um lado, que pegou período de formação óssea. Pra gente, a gente tem um termo que a gente usa em osteopatia, que é o crânio em banana, que tem a ver com várias posições específicas do crânio, tem a ver também com músculos do olho, né, e reflexos da base craniana e com abertura e fechamento de boca. Então, às vezes, a gente vê assim uma criança ou adulto com o olho mais fechadinho, a mandíbula desviada para cá, é isso que a gente chama de crânio em banana. E aí você tem alteração na ATM, estralos, aí vem a característica de bruxismo, aí vem apertamento dentário, aí vem dores de cabeça, né, em função disso, aí começa a vir uma série de coisas. E aí eu ia te perguntar isso agora, nesse primeiro momento. Tem muita criança novinha que queixa de dor de cabeça e que você faz algum tratamento odontológico e aí melhora a dor de cabeça, além dessa questão da própria mastigação? Ou como que é essa questão da perda dos dentes, já que a gente estava falando em posição da língua, joga para um lado, joga para o outro, quando ainda não tem os dentes ou quando estão nascendo os dentes? Como que funciona a língua no momento em que está nascendo os dentes? Enfim, faz uma projeção para mim de como que você vê essa questão de língua e mastigação ao longo do desenvolvimento. Olha, eu vejo se a língua, se a criança consegue colocar a língua para fora, se a criança consegue fazer a ponta da língua em canoinha, se a criança coloca a língua toda para fora, chega às vezes tocar no queixo ou na ponta do nariz, para a gente ver a elasticidade e a mobilidade dessa língua. Enquanto não tem dente, mesmo que a criança não tem dente, a língua não pode ficar no rebordo. A língua tem que ficar guardada. Aonde? Na casinha dela, no soalho de língua. Ah, mas e aí? Nasceu um dente aqui, outro aqui. Na mastigação vai ter como se fosse uma pedra no sapato. Mas a língua está sempre fazendo os movimentos ondulatórios. Ok. E conforme a criança vai crescendo e reclama para a mãe, dor de cabeça, dor na nuca, eles reclamam muito de dor na nuca. Aqui, ó. Tia,
Nossa, tia, eu acho que tá nascendo o dente aqui de trás, perto da orelha, que eu tô com uma dor na nuca. Aí, assim, é muito nítido eles reclamarem dor nessa região, né? Por quê? Porque eles associam que é com o dente que tá nascendo. Mas à noite ocorre o apertamento, o ranger de dentes. Como que eu vejo isso? Quando eu me formei, tinha uma especialização que chamava ortopedia funcional dos maxilares. Ela é muito boa, mas ela é muito complexa. A partir dos anos, eu fui vendo, dentro da odontopediatria, a ortopedia miofuncional. A que mexe com os músculos e a parte funcional da boca. Ah, e aí eu apaixonei. Porque eu não vou ficar só usando aparelho móvel, com grade palatina, com pelotas, coisas assim, duras, que vão gerar um certo desconforto para a criança, porque para você fazer a criança usar um aparelho removível duro, de ferrinho, vamos dizer assim, tem que ser muito disciplinado. Não é fácil. Agora, a parte de ortopedia miofuncional, você consegue adesão muito mais fácil. Então, assim, tia, eu coloquei aquele aparelhinho que você me deu. Você me deu. E eu parei de ter dor de cabeça. Falei, sério? Sério. O que mais que você percebeu? Ah, tia, agora eu durmo de boca fechada. Ah, é? E lembra, tia, que você falava que o nariz é o melhor amigo da boca? Meu nariz tá funcionando, que é uma beleza. Não juntou mais aquele monte de meleca. Então, assim, o nariz foi devolvido à função real do nariz, que é respiração, a função real da boca, que é mastigação, e nisso ele parou de pressionar e de ter dores nessa região da nuca, porque era onde ele sentia pressão e tinha as dores de cabeça. Muito bacana, né? Muito bacana. Tem um reflexo que a gente estuda, na osteopatia a gente estuda, na fisioterapia a gente estuda, no conceito da posturologia, que fala o seguinte: para a gente analisar a postura, a gente tem que analisar a cabeça, a coluna e os pés, né? Então, se os pés pisam de maneira inadequada, a gente vai ter uma base de apoio irregular. Essa base de apoio faz com que a pelve fique aí uma mais baixa que a outra, a coluna fica desestabilizada e a cabeça pode levar a erros de posição. Pessoa que está sempre assim e etc. E o Ah, contrário é verdadeiro. Uma pessoa que às vezes está sempre assim, ela pode ser porque o foco visual dela não está assim simétrico, ela olha assim. Aí para ela achar um melhor foco visual, ela faz isso com a cabeça. Pode ser porque uma pessoa mastiga mais de um lado do que o do outro, por causa da língua. E isso tudo altera os músculos suboccipitais, aqui atrás. Quando altera essa relação com os músculos suboccipitais, a gente tem um erro de posição da cabeça. Então, assim, olho, o labirinto, que tem reflexos paravertebrais, a boca, fazem o conjunto do movimento da cabeça. Então, dependendo do lado que a pessoa mastiga mais, ela vai ter uma pisada torta. É muito comum ser daquele lado. Dependendo do lado que ela mastiga mais ou da alteração da língua, ela pode ter uma escoliose, né, que é o desvio da coluna. Então, faz uma relação direta com isso. Agora, ao longo do tempo, imagina isso depois de 30 anos, 40 anos. Aí fixa um problema, que quando a gente trata antes dos picos de desenvolvimento da criança, do estirão do crescimento, ajuda muito. Agora, para o crânio, para a gente na osteopatia, tem algumas idades que são muito marcantes, que é até os 4 meses, porque as moleiras estão bem abertas, né? O crânio, quando ele ainda está crescendo cada vez mais, ali até os 3 anos de idade. Então, tem esses momentos, assim, que vão ajudar, assim, muito, muito, muito nessa questão toda. E aí entra depois simetria da face. Que pra gente, falando nessa questão toda miofuncional, a gente vai trabalhar às vezes, é comum a gente ver assim, ó, ninguém trabalha do esfenoide, que é esse osso no fundo dos olhos, né, para quem da anatomia, para trás, né, trabalha mais para frente. Na osteopatia a gente vai trabalhando muito em função do esfenoide, dessa mecânica do céu da boca, se o céu da isso, boca é fundo ou é raso, isso, e né? cria essa projeção. Se é um rosto mais ovalado ou se é mais largo. Como que é a Aham. relação miofuncional para você do rosto mais quadrado e dele mais ovalado
e essa relação com a mandíbula vir para frente e vir para trás. Porque isso tem pra gente, a gente olha muito a retificação do pescoço, a lordose cervical, fazendo essa projeção do queixo. Né? Se é um cliente classe 1, 2, 3, etc., tem relação com a coluna. Enfim, fiz um apanhado geral falando da posturologia para dizer que boca, olho e cabeça tem tudo a ver com a coluna e com os pés, e vice-versa. E um depende do outro. Se um tá diferente, o outro vai sofrer um pouco mais. Se um trabalha menos, sobrecarrega o outro. Então, assim, quando chega uma criança com aquele rostinho triangular, sabe aquele rostinho assim? E a boquinha em formato de coração. Ai, gente, eu fico louca. Por quê? A criança é aquela criança mais fofinha do mundo, com aquela boquinha desse tamanhozinho, só que eu preciso avançar o queixinho. Eu preciso falar para a mamãe que, olha, sua filhinha é a coisa mais fofa do mundo, mas funcionalmente, vamos pensar só funcionalmente, ela precisa mastigar melhor. Ah, ela não mastiga, ela só come purê e miojo. Falei, por quê? Porque ela só come coisa mole. Não adianta, doutora. Doutora, nem adianta, eu vou mudar de dentista. Se você ficar falando pra mim que eu tenho que dar carne pra ela. Eu falei, não, não vou falar. Eu só vou exigir. Você tem que dar carne pra ela. Você tem que dar milho cozido na espiga, você tem que dar cenourinha crua, você tem que dar maçã com casca pra poder desenvolver esta parte. É muito fácil uma criança classe 2 assim, só enfiar a colher com purê de batata dentro da boca. Ela não faz função mastigatória nenhuma. Então, assim, é muito multidisciplinar. Você abre um leque que você fica encantado. Uma das coisas que me procuram muito é por que que minha filhinha não tem o queixo para frente? Por que que o meu filho não tem aquele maxilar bonitão? Quando ele crescer, vai desenvolver? Eu falei, vai. Se a gente resolver agora, vai. Agora, se não, não. Mas o que eu posso fazer? Faz esse exame para mim. Eu sempre solicito avaliação respiratória, do padrão respiratório atual. Que o otorrinolaringologista faz um exame de vídeo naso para a gente ver como que está a passagem aérea. Feito isso, aí eu posso dar o próximo passo. Se a criança não tem problemas de fala, eu não preciso indicar para a fonoaudióloga no momento. Mas eu preciso fazer a criança ter uma mastigação ideal. Ela mastigando dos dois lados e o acompanhamento das duas maxilas, superior e inferior, vai fazer ter aquele ossinho que a mãe mandou me perguntando. Agora, uma coisa que me perguntam demais. É muito engraçado, né? Doutora, depois que meu filho colocou esse aparelho aí para dormir, ele não tem mais orelha de abano. Falei, não. Falei, então, lembra que a gente um monte de músculo, lembra os músculos da face? Olha aqui, ó, o músculo que traz até a orelha. Se ele ficar assim, tenso, a orelha vem assim. Então, eu preciso melhorar. O que a gente tem que fazer? Hipotonicidade de face é uma característica muito pesada para uma criança que tem aquela bochecha caída, sabe? Então, assim, é bonitinho, mas ele já está crescendo e aqui não está desenvolvendo. Então, é o que a gente conversa. Ortopedia miofuncional ajuda. Uma fisioterapia bem avaliada, geralmente eles são ombro fechado, queixo, com a boca aberta e a língua caída. Então, o que a gente vai fazer? Precisa de um osteopata, precisa de uma avaliação bem direcionada para a gente poder alinhar tudo. Porque não é só a boca e o nariz que são melhores amigos. Olho, postura, planta dos pés e assim vai indo. Uma das Bem coisas que eu bacana. queria te perguntar, Dean, que uma Ótimo. mãe hoje no consultório me perguntou. Ô, doutora Fabiana, depois que eu comecei a te seguir, eu percebi que existe muito torcicolo congênito. Eu acho que meus filhos tiveram. Falei, por quê? Porque eu tenho um filho que ele era mais assim, logo que nasceu, e ele só gostava de mamar nesse lado. Quando eu botava ele para mamar do outro lado, parece que a boca dele não pegava. Então, assim, eu gostaria de te pedir esse favor. Eu acho que ela até está aqui assistindo. Que você explicasse o que a osteopatia faz quando esses bebês nascem com torcicolo congênito.
se você puder. Olha, ficou lindo, né? O duro é eu conseguir resumir, mas vamos lá, porque eu falo demais, viu, Fabiano? Por isso que eu coloquei os holofotes em você. Mas vamos lá. Então é o seguinte, primeira coisa é que a osteopatia ela está muito baseada no estudo da embriologia, da formação toda do bebê. Então a gente não leva em consideração só as partes. O todo é muito importante. Então todo o processo de nascimento da criança, se foi um parto cesariana, se foi um parto normal, natural, se foi demorado ou não, como foi essa fase expulsiva da mãe, tem relação. E se uma criança estava encaixada para nascer de parto normal e ela foi retirada para fazer uma cesariana, existem forças que estão atuando em lugares específicos do crânio da criança ou do corpo da criança. Quando uma criança nasce para um parto normal, por exemplo, está tudo natural, harmônico, ela recebe a primeira massagem no crânio dela e no pescoço, e tira toda a água do pulmão, e espreme o corpo todo da barriguinha, e prepara ela para fazer uma ótima respiração. E isso tudo auxilia a mecânica da respiração e da deglutição, da digestão, da evacuação. Então é uma preparação. Agora, quando é tudo natural, dependendo de como a cabeça da criança ficou presa, ou a parte do corpo ficou preso, e ficou pressionando uma estrutura mais do que a outra, pode ser que seja o crânio. Nós temos aqui, é muito comum, ter uma tensão, como se fosse um pinçamento, entre o osso temporal e o osso occipital, num buraquinho, na anatomia chamado de forame rasgado posterior, por onde sai o nervo acessório. Esse nervo acessório, ele inerva o esternocleidomastoide e o trapézio superior. Então essa tensão no crânio faz com que a informação do nervo para esses músculos fique alterada. E ali fica hipertônico. E aí, por exemplo, a criança ela tem que fazer um movimento porque ela não consegue relaxar. E ela não consegue soltar porque está no crânio. Então, nestes casos, o osteopata ele vai avaliar a mobilidade de cada osso temporal, do osso occipital, do osso esfenoide, vai verificar se é a alteração posicional destes ossos que estão levando a esse comprometimento. Uma outra, isso pensando que ele ficou tensionado, exprimido, houve alguma compressão no crânio. E essa é uma situação muito comum. Mas, por exemplo, esternocleidomastoide, né? Então, ele tem uma relação com o externo, o osso aqui na frente, e cleido de clavícula. Então, dependendo de como foi a passagem desse ombro da criança também, né, pelo canal vaginal, ou dependendo de como foi puxado braço, ou enfim, tensões que podem ocorrer, ele também pode fazer uma tensão de baixo para cima nesses mesmos músculos. E aí eu posso ter uma tensão na primeira costela, na clavícula, alguma coisa que não permite esse ombro relaxar, mantendo essa fixação. Dependendo da situação também, os músculos dos olhos podem ter ficado como se fossem contraturas, em espasmos, né? Pela tensão que foi feita na cabeça. E aí a criança também ela não relaxa, como se ela não relaxasse parte dos olhos, que tem relação com o labirinto, que está imaturo. Então a criança ela começa a ter pequenos movimentos, às vezes um pouco mais descoordenados. Pode ser que ela tenha, por tensões no crânio, na boca, na língua, no tórax, uma hipotonia cervical. Ela atrasa no período de sustentação da cabeça dela, por exemplo, e vai fixando. Ela vai crescendo e aquele músculo que deveria estar ganhando elasticidade, força e comprimento, ele vai ficando retesado. E o corpo da criança está crescendo. Então, e se isso for tratado depois de uns 7 anos de idade, imagina o tanto de coisa já calcificada, as linhas de força óssea que já foram criadas, e talvez a gente não consiga modelar isso de uma forma como poderia ter sido no primeiro dia de nascimento. Tá? Então, de maneira resumida, a gente tem que avaliar o tórax e o crânio de todo bebê, 100%. Deveria, como é na Inglaterra, por exemplo, Estados Unidos é muito comum também, ter um osteopata na sala de parto. Porque ele viu o parto, ele viu aonde foram as tensões, ele pega aquele bebê para avaliar, ele já corrige as disfunções mecânicas
daquele parto, daquilo lá, o bebê vai para casa pronto. Entendeu? Então, Olha. aí a gente corrigia em uma sessão de às vezes 10 minutos um problema que poderia gerar vários tipos diferentes de patologia. Uhum. Às vezes, é em função disso que o externo também fica com alteração, um peito mais para fora, um peito mais para dentro. O peitinho Então, a de gente está pomba, falando, né? a gente está falando quando não é uma questão óssea, genética, né? Quando é uma questão funcional também, que tem muita coisa que está relacionado. Então, pode ser o tipo de parto, enfim, quedas, né? Que podem ter gerado aí alterações se foi final de gestação, né? A posição da pelve da mãe. Se ela tem uma escoliose, uma perna mais curta, bacia torta, a barriga ficou torta, e aí a hora que a cabeça da criança encaixa na pelve, está pressionada para um lado mais que o outro. Entendeu? Então, aí tudo isso tem como a gente tentar ampliar a mobilidade. Né? Nossa, Consegui te responder? sim. E acredito que a mamãe também ficou muito satisfeita, porque hoje ela é vó, ela acompanha os netinhos lá no meu consultório. E ela veio me falar que ela ouviu falar que torcicolo congênito tem como resolver. Porque os filhos dela nasceram com torcicolo congênito, dois. E eles só gostavam de mamar do lado direito. Quando ela colocava eles para mamarem do lado esquerdo, eles não alcançavam o seio. E ela ainda falou assim que é um charme, meus meninos, mas eles sorriam assim, ó. É. Mas isso aí tem relação. Agora, tem caso em que tem um encurtamento real do músculo externo cleidomastoide, que pode ser que seja cirúrgico, né? Tem caso, não estou descartando que podem existir patologias. Mas na minha prática clínica é muito frequente essa queixa do torcicolo. É muito mesmo. E a plagiocefalia, que é o crânio torto, né? Uhum. A plagiocefalia pode ser porque tem um erro genético, nasceu emendado um osso e outro do crânio. E aí tem que analisar, porque pode ser um caso cirúrgico, pode ser que precise ganhar espaço para o cérebro crescer. Então tem que analisar realmente mais profundamente. E pode ser, como na imensa maioria das vezes, que é uma dessas pressões em lugares específicos, não tratados, do mesmo jeito que a boca, do mesmo jeito que a língua, do mesmo jeito que outra parte, que vai gerar disfunções para a vida inteira. Lá na Uhum. frente, o que vai acontecer? A criança vai mancar, o adolescente, o adulto vai mancar e vai fazer Uhum. artrose num quadril só, ou em um Uhum. joelho. Aí ele chega, o doutor fala para ele, isso aí é a idade. Aí ele fala, não, doutor, porque esse outro joelho aqui tem a mesma idade e não está com problema, né? Então, aí ele vai falar assim, é verdade, faz sentido. Por quê? Porque na realidade, um crânio torto, que mastigou torto, que a cabeça ficou torta, o sorriso ficou torto, fez uma escoliose, no estirão de crescimento forçou uma perna mais que a outra, que cresceu mais, uma perna ficou mais curta em relação à outra, que ao longo da vida vai fazer mais artrose, mais desgaste em um lado do corpo. Uhum. Entendeu? Então nós É, estamos falando com a base de tudo. é, Sabe? Então, e onde começa? E por isso eu estou chamando a atenção, elogiando, apontando aí a necessidade do odontopediatra, do fonoaudiólogo, porque a base de tudo, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce? A gente respira. Primeira coisa, a grosso modo, é respirar. Então, tem que cuidar da respiração a vida inteira, gente. A respiração tem uma série de marcas relacionadas ao nosso comportamento emocional, à nossa fisiologia, à acidez do corpo, à forma de absorção de tudo. uhum. Né? Qual que é a segunda coisa que a gente obrigatoriamente tem que fazer? Que antes vinha do cordão umbilical, era o oxigênio e a comida. Né? Então, Alimentação. assim, alimentação. Uhum. E às vezes a gente esquece disso, a gente esquece. Por que eu tenho que fazer atividade física? Por que eu tenho que respirar? Gente, é a base da sobrevivência. Começa aí. Uhum. Quem respira mal não tem energia. Uhum. Quem come mal não tem energia. Só que o povo acaba levando para o lado só da comida. É. Mas a atividade física, a respiração, né, que está envolvido com isso, é base de energia e não de cansaço. Uhum. Muitas vezes, né? Depende da forma. E a Sim. comida é a mesma coisa. E a comida começa onde? Qual que é o primeiro contato que ele tem com a comida? É o cheiro, é o nariz, é a boca, é o lábio, é a língua. E aí sim, isso vai atrair para a necessidade de agarrar aquilo. Deixar isso para mim. Né? Instinto, Então né?
Exatamente. Vai agarrar e vai ficar com isso. Então não é a gente vê os animais, né? Mostrar os dentes, né? E tudo isso, a hora que eles começam a... também. Uhum. Então isso tem muitas expressões que estão relacionadas à boca, que tem a ver com a alimentação, tem a ver, enfim, com o cheiro, o nojo, né? Quando a Uhum. gente faz as expressões de nojo. Ou seja, esse conjunto todo da face, ele expressa muita coisa do campo emocional e muitas das nossas necessidades vitais. E a gente vai fazer muito erro de movimento ou vai fazer muito esforço para comer e para respirar. Uhum. Então, primeira coisa é isso. Né? E às vezes a gente fica focado só no sorriso, né? Uhum. E na odontologia, eu adoro quem pensa funcionalmente, justamente por isso. Porque às vezes a gente fica focado no sorriso, nos dentes, no alinhamento, e o maxilar superior, né, com a mandíbula não está casando. Não. Né? Na osteopatia, ainda completando o que você tinha perguntado sobre o torcicolo, se eu tiver o céu da boca um mais fundo e outro mais raso, isso é uma característica também de torção craniana. Os dois fundos significa que a mandíbula vai estar retraída. Tem como a gente pegar e tentar fazer técnicas que abrem o maxilar superior também, antes de colocar o aparelho, o expansor, né, Uhum. na osteopatia. E a hora que a gente abre o céu da boca, a mandíbula desce e melhora essa projeção da face. Uhum. E o Uhum. contrário, se está muito para baixo, tem como a gente mobilizar um pouco esse maxilar e a mandíbula vem um pouco mais para trás e pode ajudar na Porque é questão da tudo simetria. molinho, É, é tudo molinho, é tudo adaptável. É por isso que a pediatria encanta, né? Você consegue ajustar ali, ó, você consegue, entendeu? Então, assim, vai chegar, talvez, usar um expansor palatino mecânico, aquele que vira a chavinha e vai abrindo a sutura palatina. Alguns casos, sim. Alguns casos, realmente é necessário. Mas outros, se for visto com um olhar mais precoce, um olhar multidisciplinar, você tá vendo? Eu acho que isso vai ter um resultado melhor passando pelo osteopata primeiro. Como? Sim. Aí você explica. Aí eu tenho um rinoceronte colado lá na parede. Aí eu falo, mamãe, coloca o seu bumbum lá no rinoceronte. Aí a mamãe vai lá na parede e coloca o bumbum dela. Agora, fulaninho, abre o bocão. Aí ele abre o bocão. Aí ele abre o bocão. Falei, mamãe, está vendo daí aonde vai parar o céu da boca dele? Tô vendo. Então eu vou colocar meu dedo. Vou lá e coloco o dedo. Mamãe, vem aqui do meu lado. E eu com o dedo lá dentro. Aí eu ainda faço assim para incisar o dos dentinhos, marcar e tiro o dedo. Olha aonde foi parar o céu da boca do seu filho. Falei, pois é. Então, assim, não tá em harmonia. A arcada superior tá crescendo para cima, como se fosse um telhado. E a arcada inferior tá lá, parecendo um laguinho raso. Por quê? Porque a língua fica lá, dançando. Então, assim, é muito interessante. Eu sou apaixonada por essa visão. Aí, essa semana, teve uma pacientinha de 13 anos, super mega linda, que ela tá até assistindo a gente. Passa maquiagem, brilho, glitter. E na hora que eu vi, cadê o sorriso? Não, tia, nem vou preocupar. Logo, logo eu ponho lente. Eu falei, você tá doida? Com 13 anos, você tá achando que eu sou odontopediatra, vou deixar você pôr lente de contato? Você tá vendo como a mídia funciona? não é Ela não teve fácil. noção que com 13 anos ela não pode pôr lente de contato. Ela tá achando que é uma coisa que você vai ali na esquina e compra. Aí eu desenhei para ela, falei, olha o tanto que vai desgastar do seu dentinho. O seu dentinho é um dente permanente jovem. O tanto que você tem de esmalte, você tem de polpa. Você imagina você desgastar um dentinho da frente para você pôr uma lente de contato, a sensibilidade que você vai ter. Por isso que é contraindicado. Ah, então tá. Então eu vou escovar melhor, tia. Vou cuidar. Quem que aguenta, Del? Quem que Muito aguenta? bom. Fabiana, querida, eu sei que o papo tá bom e a gente tem muita coisa, mas está dando nosso tempo. Daqui a pouquinho a gente vai finalizar já em relação a esse tempo da live. E aí eu vou fechar aqui assim essa minha parte dizendo o seguinte, olha, eu realmente sou uma das pessoas que acredito muito nessa ideia multidisciplinar e a gente veio
num movimento, né, de muitas especializações. Então, assim, a gente tem um especialista só naquela situação para o Uhum. sexo feminino, daquela idade, no pessoal da raça tal que faz isso. E às vezes a gente está faltando, né, está esquecendo de dar um passo atrás e ver quem está conduzindo esse paciente. Eu escuto demais essa questão. A pessoa sai do gastro, vai para o neuro, do neuro vai para o pediatra, que seja, e dali vai para um dentista, vai para um psicólogo, vai para um fisioterapeuta, e ninguém está olhando aquela pessoa como um todo. Então, não tem como a gente saber tudo nem da nossa área. Um tempo atrás, há 30 anos atrás, não tinha quantidade de produção de artigos, livros e conhecimento. É. Hoje a gente não consegue acompanhar nem a nossa área. Então, eu vou incentivar, né, os colegas aí, todos eles, seja da nossa área, da minha área, da sua área e outras, a pedir ajuda. O profissional da área de saúde, na minha observação pessoal, não só na osteopatia, é um medo de pedir ajuda, né? Como se aquilo fosse enfraquecer, como se aquilo, às vezes, pedir ajuda para poder falar assim, o que é isso? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Né? Isso eu não vi, você já viu, você que é mais novo aí, formado, né? Como é que faz? E trocar essa figurinha. E com uma live, olha que coisa bacana, como a gente está interagindo com os nossos pacientes, a gente está interagindo com outras pessoas, a gente está ganhando conhecimento, a gente está passando conhecimento. Então é um movimento, né? Um movimento, né? Quem sabe no momento a gente entra aqui uma fonoaudióloga, entra aqui um pediatra, né? Entra aqui mais alguém que está relacionado ao tema e a gente começa a fazer esse bate-bola, né? Então eu acho que é um momento de integração das Uhum. áreas. A gente Uhum. precisa aprender a respeitar essa trajetória de conhecimento de cada um, né? Então, esses são os meus votos aí. E por isso, gente, se vocês estiverem em Mineiros, Goiás, aqui está a tia do sorriso, tá? Se você for um outro colega, coloca seu dado aí, fala assim, é uma cidade tal, eu também atendo com odontopediatria, com osteopatia pediátrica, etc. Põe isso nos comentários que as pessoas vai facilitando para achar vocês e a gente poder fazer esse bate-bola, tá? Não, Então, só te cortando, eu tô desesperada para aparecer mais odontopediatras aqui na minha cidade, porque a gente vai cansando, né? 22 anos de mocho, a gente tem bagagem? Tem bagagem, mas você não aguenta mais o batidão. Então, assim, tá vindo uma turma nova de odontopediatra aqui para minha cidade, uma turma tão rica. Eu já fiz mestrado, eu fiz isso, eu atuei na parte de saúde integrativa. Eu falei, ai, graças a Deus. Então, assim, Mineiros está muito bom, está muito próspero. E que isso continue para as outras áreas também. Eu acho que tem tudo para dar certo. lindo, lindo. Gente, foi isso. Vou agradecer os comentários de vocês. Muito obrigado para todo mundo que falou que gostou, que foi ótimo, que foi legal, que eu estou vendo aqui. Depois deixa os comentários no nosso feed. Segue a tia do sorriso, doutora Fabiana Bertocco, tá bom? E é isso. E vamos marcando mais bate-papo para frente, de acordo com as perguntas de todo mundo. Fabiana, querida, gratidão. Beijo para você, boa noite. Obrigado pelo seu tempo e disponibilidade, como sempre. Obrigada, obrigada. Boa noite e até a próxima. Até. Beijão. Tchau, tchau, gente. Tchau.